Bom, hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras, olha, mais polêmicas e fascinantes da psicologia, Wilhelm Reich. Pensa só, o cara começou como protegido de Freud e acabou numa prisão federal com os livros dele sendo queimados pelo governo. Como é que isso aconteceu, né? O que rolou nesse meio tempo? Pra gente começar, fica aqui uma pergunta que dá o que pensar. Quem nunca sentiu aquele nó no estômago de ansiedade? Ou então uma tensão nos ombros depois de um dia super estressante? E se essa tensão física fosse, bem, mais do que só uma reação do momento? E se os nossos músculos pudessem, de verdade, guardar memórias de emoções? Pois é, essa era a crença central de Wilhelm Reich. Para ele, a resposta era um sonoro sim. Ele não conseguia ver a mente e o corpo como coisas separadas, sabe? Para ele, era um sistema único, funcional. E essa ideia eu levaria por um caminho que ia mudar a psicoterapia para sempre. No comecinho de tudo, Reich era uma verdadeira estrela em ascensão lá na Viena psicanalítica. Ele era visto por muita gente como o herdeiro natural de Sigmund Freud. Parecia que o destino dele era levar a psicanálise adiante. Só que tinha uma questão que não saía da cabeça dele. E aqui está o ponto-chave. Reich simplesmente não engoliu o porquê de tantos pacientes, mesmo depois de entenderem a origem dos seus problemas, não melhorarem. Essa tal de resistência o deixava fascinado. E ele começou a achar que a resposta não estava só no que as pessoas falavam, mas na própria estrutura da personalidade delas. E foi aí que ele desenvolveu o primeiro grande conceito dele, a couraça caracterológica. Tenta imaginar isso como uma armadura da personalidade mesmo. Não são defesas que a gente usa de vez em quando, sabe? São traços de caráter rígidos, crônicos, que protegem da dor emocional, mas que ao mesmo tempo impedem a gente de sentir a vida plenamente. E agora? Agora é que vem o pulo do gato de Reich, o passo mais radical dele. Ele começou a sacar que essa armadura não era só uma metáfora psicológica, não. Ela tinha uma parte física, real, que dava para tocar. E assim a gente chega na ideia central dele, a couraça muscular. Para Reich, cada defesa de caráter tinha um espelho, uma correspondência numa tensão muscular crônica no corpo. Mente e músculo eram, na prática, a mesma coisa. Uma mandíbula travada não era só uma mandíbula travada, era raiva contida. Um peito rígido era tristeza que nunca foi chorada. Tá, mas como é que isso acontece? Reich descreveu um processo bem claro. Imagina uma criança que sente um impulso muito forte, tipo raiva ou vontade de chorar. Aí o ambiente pune ou assusta essa criança por ela expressar isso. Para se controlar, ela literalmente usa os músculos para segurar essa explosão. Agora repete isso centenas, milhares de vezes, e essa tensão vira parte da estrutura do corpo, uma prisão inconsciente para emoções antigas. E Reich não achava que essa tensão era aleatória, não. Ele mapeou tudo em 7 segmentos horizontais, como se fossem anéis atravessando o corpo. Desde o segmento ocular, ali nos olhos e na testa, até o pélvico. Cada um deles bloqueava o fluxo de emoções e de energia de um jeito bem específico. Só que, diferente de muitos colegas, o Reich não se contentava só em teorizar. Ele tinha a alma de cientista e queria provar essas ideias revolucionárias dele no laboratório. Ele precisava de dados, de coisas concretas. Lá em Oslo, ele começou a fazer experimentos bioelétricos. Usando os aparelhos bem sensíveis, ele mediu a carga elétrica na superfície da pele. E o que ele descobriu foi fascinante. Sentimentos de prazer faziam a carga se expandir para a periferia do corpo, enquanto a ansiedade fazia essa carga se retrair para o centro. Para ele, isso era a prova física da economia libidinal que o Freud falava. Mas a prova mais forte dele, na verdade, vinha da clínica, da prática, que ele batizou de vegetoterapia. Em vez de só ficar na conversa, Reich ia lá e trabalhava diretamente no corpo dos pacientes, pressionando, manipulando os músculos tensos. E o que ele via era impressionante. Ao liberar uma tensão no maxilar de alguém, por exemplo, a pessoa podia ser invadida por uma raiva antiga. Ao soltar o diafragma, viam soluços e memórias de tristeza reprimida. Essa ligação direta, para ele, era a prova viva da teoria. Só que essa busca do Reich por uma base física para as ideias dele o levou por um caminho que, bom, o afastaria de vez da ciência tradicional. Esse é o grande ponto de virada na história dele. Os experimentos com bioeletricidade acabaram convencendo Reich de que ele não estava medindo só eletricidade comum. Ele passou a acreditar que tinha descoberto uma energia biológica primordial, sabe? Uma força vital cósmica que estava em tudo. E ele deu um nome para ela,
energia orgone. E esse mergulho num materialismo biológico, que os colegas dele achavam um reducionismo, teve um preço alto. Em 1934, Reich foi expulso da Associação Psicanalítica Internacional. A ruptura não foi só política, foi de visão de mundo. A psicanálise estava indo para um lado, para a psicologia do ego, e o Reich se aprofundando cada vez mais na biologia. O confronto final, a prova de fogo, veio quando Reich enviou um dos seus acumuladores de orgone para ninguém menos que Albert Einstein. Reich dizia que o aparelho acumulava essa energia orgone do ambiente e por isso a temperatura dentro dele subia. Einstein investigou e concluiu que o efeito era explicado por leis bem conhecidas da termodinâmica. Não precisava de nenhuma energia nova para explicar aquilo. E para a comunidade científica, fim de papo. Então, com a teoria da energia rejeitada e ele mesmo colocado de lado, a história podia muito bem ter acabado aí. Mas, surpreendentemente, não acabou. Sim, a ergonomia, que era a teoria física dele, foi amplamente vista como pseudociência e no fim o levou a um final bem trágico. Mas, e esse é o ponto mais importante, a intuição clínica dele, aquela ideia fundamental sobre a conexão mente-corpo e a couraça muscular, deixou um legado que ninguém pode apagar. Hoje em dia, Reich é considerado o pai da psicoterapia corporal. Praticamente todas as terapias que incluem o corpo de forma ativa devem alguma coisa a ele. Alexander Lowen, Fritz Perls, a lista de gigantes da psicologia que beberam na fonte das ideias dele sobre a couraça é enorme. E a relevância do Reich não parou no tempo, não. A famosa frase "o corpo guarda as contas", do Bessel van der Kolk, que é um dos maiores especialistas em trauma da atualidade, é basicamente um eco direto da intuição central que o Reich teve quase um século atrás. Em resumo, o que a neurociência moderna está provando hoje com toda a tecnologia de ponta sobre como o trauma afeta nosso sistema nervoso e a tensão muscular, Reich já tinha sacado na clínica. A física dele pode ter sido rejeitada, mas a compreensão que ele tinha do corpo traumatizado, nossa, estava décadas à frente do seu tempo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, né? A história de Wilhelm Reich nos força a pensar sobre essa linha tênue entre uma intuição genial e a pseudociência. Como é que se separa uma ideia que está simplesmente adiantada no tempo de uma que está fundamentalmente errada? A saga de Reich não dá respostas fáceis, mas nos mostra que às vezes as ideias mais influentes vêm dos lugares mais inesperados.